Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? E eu vi que no vídeo de pastel, gente, teve bastante gente que teve dúvida, né? Questão de pastel doce, questão de pastel de palmito, de brócolis, até o de costela chegaram a perguntar pra mim como que fazia. Então hoje eu vou montar aqui pra vocês a opção do doce e do salgado depois, tá? Então eu vou fazer pra vocês aqui os pastéis doce que eu vendo mais, tá? Então aqui já tem algumas coisas que dá pra vocês verem aí, né? Então, vamos começar. O primeiro aí que eu vou fazer, a gente deixa, né, sempre deixa as massas cortadas, né, e com um por cima para não ressecar a massa. Eu gosto, né, de colocar essa bandejinha embaixo para o pastel ficar bem quadradinho, recheado certinho. Lembrando que minhas mãos já estão lavadas, né, bonitinho. Ajeita aqui, né, a covinha para colocar o recheio. E aí, gente, para pesar é o seguinte, eu vou colocar a balança aqui embaixo, tá? Porque pastel doce não tem como pesar num potinho. Tem que pesar direto aqui, tá? Então, vocês arrumam aí. Arruma aí a massa certinho aí no quadradinho. E zera aqui em cima, tá bom? Pastel doce, pessoal, o que que eu faço? Em questão de recheio, eu vou fazer primeiro esse aqui, de ouro branco. Então, a gente tem que picar esses chocolates aqui, o de ouro branco. E aqui, de início, o que que eu faço? Eu vou pesar 120 gramas de recheio, tá? 120 gramas de recheio não é uma quantidade assim muito grande, né? Vocês vão ver aí a hora que eu estiver colocando. E também não é pouca quantidade, né? Vocês vão ver aí como que ele vai ficar. Então, gente, pro pastel de ouro branco, eu uso chocolate branco forneável, tá? Eu uso desse, gente, mas tem muita marca boa por aí, tá? Tem que ser o forneável, tá? Porque a hora que você for fritar, que for esquentar o recheio dentro, ele não vai ficar aquele recheio queimado, tá? Ele vai ficar um recheio tipo um chocolate branco mesmo, bem gostoso, tá? E o chocolate, eu uso o chocolate branco e o chocolate ao leite. Só que a minha bisnaga de chocolate ao leite, ela veio estourada. Então eu tive que passar nesse saquinho de confeiteiro aqui, tá? É da mesma marca que eu uso, mas tem, como eu falei, outras marcas boas aí. E então é isso, pessoal. Eu vou fazer 60 gramas de cada, tá? 60 gramas de cada. Eu gosto de vir, né? Espalhando aqui. Ó. Pronto, ó, já deu 60. Vou colocar aqui no canto. Deixa sempre papel guardanapo perto para poder limpar o bico dos recheios aí. Aí eu venho com mais 60 gramas de chocolate ao leite. Então, de recheio forneável aí vai ser no total de 120, tá, gente? Aí. Aí agora a gente vem e limpa aqui, né? Pra não ficar escorrendo recheio na mesa. Deixa aqui no cantinho. Agora aqui a gente já pode até tirar a balança, porque agora a gente vai picar. Opa, encostei aqui o dedo. Agora a gente vai picar os dois chocolates certinho. Lembrando, gente, que as bordas aqui, ó, igual eu errei aqui, mas já vem dar uma limpadinha, tá? As bordas aqui, ó, tem que ficar tudo limpinha, tá? Não pode deixar cair recheio doce nas bordas, não. Tem que ficar bem certinho aqui, tá bom? Então eu vou picar os meus dois chocolates aqui, rapidinho, e vamos colocar. Eu vou cortar certinho o pacotinho, gente, porque depois eu vou tirar uma foto aí pra... Cortar uma foto pra colocar, né, aí pra vocês. Lembrando, gente, que o cardápio que eu montei, teve gente que pediu pra mim deixar o cardápio em publicação lá depois pra poder usar. Eu ainda não tive tempo, né, de fazer, porque aqueles dois que eu tinha feito em vídeo, eu acabei apagando do meu celular, porque tava com muita coisa, mas eu vou refazer dois lá, vou até fazer de cor diferente, e vou deixar sem a marcação, tipo, cardápio de pastel, ou sem o cardápio de macarrão, eu vou fazer dois cardápios diferentes, que tanto dá pra usar pra pastel e pra macarrão. Então eu vou deixar lá depois
pra vocês, tá bom? E aí, gente, pra cortar, cortar você pode, não precisa cortar bem picadinho, não. Pode ser um cortado aí mais grosseiro, né? Que a hora que a pessoa for comer, ela vai ver que tem ali o ouro branco dentro, tá? Então, ó, ouro branco é chocolate branco, recheio preto, né? Aqui a gente colocou o chocolate forneável branco e o chocolate ao leite. Vocês veem aqui, ó, coloca todo o recheio aqui dentro, tá? Então dá pra vocês verem aí, ó, que não é pouco recheio, tá? Lembrando, pessoal, que pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar a precificação no primeiro comentário meu lá, vou deixar fixado lá no topo, a precificação desses pastel. Então, eu tô usando aqui 2 bombons, né, de ouro branco, e tô usando o recheio forneável de chocolate branco e o recheio de chocolate. Esses recheios aqui, gente, eu posso adiantar pra vocês que não é muito caro, tá? É 1 quilo, e se eu não me engano, essa branca aqui, eu acho que eu paguei 32. Tipo assim, pastel, gente, pastel doce aqui é o que menos sai. Aí o chocolate ao leite, ele vem a mesma quantidade, acho que é 30, 33, 35, alguma coisa assim. E na minha cidade eu não encontro, eu acabo comprando pelo Mercado Livre ou Shopee. Mas às vezes aí, dependendo de onde a pessoa morar, é mais fácil de encontrar, tá? Aqui eu não encontro mesmo. Até a questão de marmita, essas coisas assim, é muito difícil de encontrar aqui. Mas, por isso que assim, às vezes os dias que eu não tô trabalhando, eu fico na internet fuçando, achando promoção de marmita, achando promoção de recheio. Então eu sempre tô assim na internet buscando as coisas para poder vender no meu delivery, tá? A gente vem, faz aquele mesmo processo, né? Tira todo o ar, né? Pro pastel não ficar aquele ar todo, aquele pastel todo inflado de ar, né? E aí a pessoa vai morder e vai achar que nem recheio tem, tá? Então tira aí todo o arzinho com muito cuidado para não vazar, né? Nas lateral aí. Vem aqui, ó. Termina de apertar aqui. Lembrando que, pessoal, se a sua massa tiver um pouco ressecada nas lateral, você pode passar um pincelzinho com água, ou até você pode usar esses borrifadorzinhos aqui, ó. Antes de rechear, você vem com o borrifador, passa ali na massa e depois recheia o pastel que a massa vai grudar certinho. Eu uso aqui esse fechador de borda, mas nada que impeça de você usar um garfo aí também, tá, gente? É que aqui, pra mim, na minha opinião, é muito mais fácil assim. Ó, pessoal, agora que eu vi, eu não tinha visto, ó, a minha massa, o que que acontece? Furou aqui, ó, por isso que eu falo, toma cuidado na hora que você for colocar o ouro branco, porque acabou furando. Eu não sei se minha massa estava furada, eu não vi, ou se ela furou agora, mas tem conserto, tá, gente? Tem conserto, e às vezes pode ser que aconteça aí com você também, não precisa jogar o pastel inteiro fora, tá? Então aí, o que que você faz? Pega uma massa. Pega uma massa aí que tá ali, né, no meio das suas mesmo. Vê mais ou menos a largura aqui que você vai precisar, que eu vou precisar de mais ou menos um dedo. Corta uma tirinha de um dedo aí, tá? Aí aqui, o que você pode fazer? Passa um pincelzinho aí, né, com... esses borrifadores aqui é muito bom, viu, gente? Porque eles, na verdade, são borrifador, mas eles são meio que pulveriza, sabe? Na hora, então não sai aquele jato de água, sai bem, bem pouquinho. Aí você passa aqui, gente. Então, precisa jogar o pastel fora, se furar o pastel? Não, gente, pega aí uma tira, não vai pegar só um remendinho que vai ficar feio, gente. Pega uma tira grande aí, certinho, pra ficar um acabamento mais bonitinho, tá? Pra não ficar aquele negócio grosseiro. Corta aí, né? Eu gosto de cortar bem pouquinho mesmo as lateral, pra não tirar muito aí do pastel. A outra massa ali, gente, ficou menor, mas não tem muito o que fazer, né? Melhor você perder um pedacinho de massa do que você perder o pastel inteiro. Então, ó, gente, ó, ficou bem recheadão, né? Quem for comer isso aqui, gente, ó, vai lamber os beiços e ainda vai ficar um pouco enjoado, porque pastel doce, na minha opinião, pra dividir, porque eu mesmo não consigo comer um pastel doce inteiro. Então, eu vou deixar esse daqui aqui no cantinho e vou fazer os outros. Depois a gente frita eles. Aqui, pessoal, agora eu vou fazer mais um, então, que eu vendo bastante, que é o sonho de valsa, tá? O sonho de valsa é o seguinte, gente, pra mim não perder massa, eu vou fazer nessa daqui mesmo, tá? Então eu venho aqui, né, dou uma ajeitada aqui, né, na covinha.
Agora a gente vai pesar aí, né? Então aqui, pessoal, o que que eu uso pro sonho de valsa? Eu uso chocolate ao leite, doce de leite, tá? Eu uso desse daqui, ele é forneável também, ele é para pizza, essas coisas, tá? Mas nada que impede aí de você usar o doce de leite que você quiser. O doce de leite pode ser qualquer um que fica bom, tá? Pode ser aquele também, você pode comprar latinha e cozinhar, porém aquele lá eu acho que não dura mais que 10 dias que ele fica todo açucarado. Já esses aqui eles não ficam, tá? Então, se for usar tudo numa semana só, você pode fazer aquele de latinha cozido. Mas esse daqui, gente, vem 1 quilo. E se eu não me engano, sai até mais barato que comprar várias latinhas pra fazer, tá? Então, esse aqui é a mesma coisa. Eu peso 60 gramas, tá? A minha abertura aqui, gente, tá muito grande. Porque é minha mãe que cortou. Minha mãe não gosta de nada muito pequeno. E ela acabou cortando. E aí eu deixei assim mesmo. Então, eu coloco também 120 gramas de... A maioria, gente, eu deixo tudo padronizado, viu? A quantidade de recheio do doce, a quantidade do recheio do salgado, tá? Então eu coloco 60 gramas de doce de leite, 60 gramas de chocolate ao leite, tá? Que vai totalizar aí também 120 gramas de recheio forneável. Ó, aqui já deu. Aquele mesmo esqueminha, deixa sempre um papelzinho, guardanapo para poder limpar as pontinhas. E agora eu vou cortar aí os bombons aí para colocar, tá? Aquele mesmo esquema, né? Não precisa de muito, não precisa cortar muito pequeno. Porque quanto maior, né, mais a pessoa vai ver que tem ali o ouro branco. Vocês podem colocar 3 unidades também, gente. Vai da quantidade que vocês preferirem aí, tá? Aqui eu gosto de comprar aqueles pacotes grandes, né, que vem bastante, sai mais em conta. Aí. Dá uma conferida aí se não tá pegando recheio nas bordinhas. Conferiu, tá tudo beleza? O que vocês fazem? Essas pontinhas do chocolate, gente, vocês deixam assim, vocês dão uma viradinha, porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele primeiro, tá? Ele vai acabar furando aí a massa. Dá aquela apertada para tirar o ar, né? E toma cuidado para não vazar aí nas lateral. Esse aqui vai ficar assim, aparente um pouquinho menor, né? Porque eu cortei aquela fitinha, né, da massa, mas não tem problema. A gente vem, aperta aí as lateral. Toma cuidado, gente, na hora de fechar, porque senão acontece de furar aí as lateralzinhas, tá? Então aqui temos mais um pastel, né? Vou deixar aqui junto. E agora, gente, eu ia fazer o de Kit Kat, mas eu não vou fazer, por quê? Porque eu já fiz 2 ali. O de Kit Kat eu uso 120 gramas de chocolate ao leite e a barra de Kit Kat. Você pode ou picar ou deixar as tirinhas soltas e arrumar dentro, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Então, o de Kit Kat eu também vendo muito bem. Eu até poderia fazer eles aqui pra vocês, mas aí quem que vai comer todo esse pastel doce, né, que vai ficar aqui? Aí não dá, né, gente? Então eu vendo muito bem ele. Para fazer ele, então, é 120 gramas de chocolate ao leite e a barrinha, tá bom? Eu coloco, no meu aqui, eu coloco uma barrinha só, mas quem quiser pode colocar 2, mas ao meu ver, deixa muito encarecido, né, o pastel. Então eu coloco um só, tá? Para quem quiser colocar 2, você pode colocar aí, né, uma opção aí no cantinho aí de 2 vezes Kit Kat, sabe? Colocar uma taxinha extra, tá? Mas aqui eu coloco apenas um. E aqui, gente, tem um pastel também que sai muito aqui, que é o de Nutella com ninho, tá? Então, o que eu faço? Eu vou fazer o de Nutella com ninho porque
Tem gente que tem dúvida aí. Ah, você faz o recheio na panela primeiro? Não, gente, não precisa disso não, viu? Então, o que que eu faço? Eu pego aqui, né? Como eu fiz em todos os outros. Eu vou pesar também. Aí, aqui tá zerado. E agora eu vou usar a Nutella. A minha, gente, eu até deixei esse saquinho aqui, porque tem muita gente que, lógico que deve ter muita gente aí que mexe com doce aí, conhece esses saquinhos, né? Que é saquinho de confeitaria. Mas tem muita gente que também não conhece, tá? Então, quem for fazer com Nutella, pode estar comprando esse saquinho aqui para poder fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele ali. A minha bisnaga veio estourado, coloquei ele dentro, né? Então pode colocar Nutella dentro também desses sacos aqui para ficar mais fácil na hora que sair pedido de trabalhar. O meu aqui tá fechado porque chegou ontem para mim, então não deu tempo de eu colocar ainda nos saquinhos. Então eu só peguei a minha aqui do jeito que tá. Eu acho que vai ter alguém aí que vai perguntar: você não compra aquele balde de Nutella grande? Gente, o balde de Nutella, na minha opinião, é só preço por conta do balde, porque o balde fica mais caro do que você comprar as embalagens soltas, tá? Essa daqui eu achei na oferta, então eu acabei comprando desse tamanho, mas geralmente a que tá na oferta é o maior, de 650. Então aí o que que eu faço? O pastel de leite ninho com Nutella. Eu vou fazer também de 120 gramas, porém eu vou colocar apenas 90, né, de Nutella. Eu vou colocar assim, depois eu espalho. Ó, então aqui já deu os 90, tá 91 até. Eu vou dar uma espalhadinha aqui, né, no quadradinho, certinho, bonitinho. Toma cuidado com as beiradinhas aí, né? Igual eu falei pra vocês, porque não pode relar, senão vai abrir na hora de fritar, tá? Eu vou deixar aqui. E aí, pessoal, o que que eu faço? Eu tenho aqui o leite em pó, o meu é esse, mas pode ser qualquer leite em pó aí que vocês tenham. Então tem 90 aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar até 110 de leite condensado. Ó, já deu aqui. Não é muito de leite condensado. Sugiro que vocês comprem o leite condensado mesmo, porque hoje tem muita mistura, não sei do que, mistura de creme de leite, mistura láctea de leite condensado. E só que esses que são misturas são muito moles, então não compra esse, tá? E agora eu completo até o 120 com o leite ninho. Eu já deu aqui. Eu vou tirar a balança. Então, totalizando aqui, gente, vai ter 120 gramas, tá? Por que que eu não coloco 120 gramas só de Nutella e coloco depois as outras coisas? Porque senão vai ficar um pastel muito caro, né? A Nutella, pra quem sabe aí, sabe que a Nutella é cara, né? Então, eu deixo, assim, no total, esse de 120 gramas. No total mesmo, tá? Tiro o ar aqui. Aqui, gente, eu faço assim porque é muito mais rápido, né? E não vai estragar, tá? Não estraga esses ingredientes, tá? Geralmente tem alguém, pode ser que alguém pergunte aí, posso fazer o recheio de ninho, né, no fogão e guardar? Na geladeira, gente, até ainda dura um tempo, né? Mas às vezes a pessoa acaba não vendendo tudo o recheio e vai estragar, né? E desse jeito aqui não estraga. Então, aqui no meu delivery eu sempre faço coisa para não jogar fora, tá? E recomendo também aí para vocês aí que evitem o desperdício aí no delivery, caso alguém já tenha ou vai abrir, porque é dinheiro, né, gente? É dinheiro. Então, sempre quando vocês for fazer alguma coisa, pensem um pouco, não vai estragar, não vou perder dinheiro, porque delivery é isso, né? Os pastéis doces, eles exigem um pouco mais de atenção, né? Porque eles são um pouco mais moles, ó. Mas é bem tranquilo de fazer, viu, gente? Então, esse daqui é ninho Nutella. E agora, gente, tem o pastel de Kinder, né? Também, que eu não vou fazer pra vocês. Pastel de Kinder, gente, não é nada menos do que recheio branco e recheio preto, tá? O recheio de chocolate ao leite e o recheio de chocolate branco.
tá? Eu não vou fazer esses, porque esses aqui, só de falar aqui, alguém já vai saber como que faz. Todo mundo aí, na verdade, já vai saber como que faz, tá? Então, pessoal, os pastéis que eu mais vendo aqui é Ninho Nutella, Kit Kat, Sonho de Valsa, Ouro Branco, tá? Mas nada que impeça de vocês fazer o pastel de sensação. Sensação, já vou deixar pra vocês aí, ó. Sensação é chocolate ao leite, leite condensado e morango picado, tá? É isso que dá pra fazer. Dá pra fazer também o banana com doce de leite, tá? Fica muito bom, fica muito bom. Ah, um dos pastéis que eu vendo bastante aqui também é o pastel de churros, tá? Pastel de churros, gente. Ele é recheado com doce de leite. Depois que você frita o pastel, você passa ele no açúcar com canela, tá? Eu até deixo sempre deixo aqui, ó, o açúcar com canela num potinho já certinho, pra caso alguém pede, já tem aí a mistura, é só fritar o pastel ali e salpicar ele aí, passar no açúcar com canela rapidinho e embalar, tá? Então fica aí pra vocês de opção, né? Esses. Então, gente, é isso. Temos aqui o pastel de sonho de valsa, né? Pastel de sonho de valsa, pastel de ouro branco e o pastel aí de leite em pó, tá? Não precisa ser esse aqui, tá? Pode ser qualquer leite em pó, não precisa ser esses, tá bom? Então, pastel de Kit Kat 120 gramas de chocolate ao leite e mais a barrinha, tá bom? Eu não vou montar cake, senão vai ser muita coisa doce pra mim comer aqui, não só pra mim, né? Pra mim e pra minha filha. Pra quem não sabe, eu sofro, né, de uma doença autoimune e não posso ficar comendo muito doce. Na verdade, eu não posso ficar comendo esse monte de coisa, né, que eu vendo aqui. No entanto, que pra mim é uma tortura, gente, ter que fazer todas essas coisas aqui e não poder comer. Eu como, assim, muito de vez em quando, tipo, uma vez a cada 2, 3 meses, tá? Então é isso, pessoal. Vamos trocar de assunto aqui, que o negócio aqui é pastel, né? Eu vou deixar esses pastéis aqui ali no canto e vou trazer as coisas pra fazer o salgado, tá bom? A gente vai começar aí pelo pastel salgado, tá? Então eu vou fazer aqui pra vocês o que o pessoal teve bastante dúvida, que é o de brócolis com queijo e bacon, o de costela, tá? E o de palmito, tá? Lembrando que eu tô devendo o vídeo pra vocês de como que eu faço a minha carne seca, a minha costela, tá? Eu vou fazer o vídeo pra vocês. É que, infelizmente, eu produzi esses recheios na semana passada. Só que na semana passada eu não consegui gravar. Tinha visita aqui em casa, então, assim, tava uma barulheira, um monte de gente pra lá e pra cá. E como vocês já viram aqui, né, e podem escutar na maioria dos meus vídeos, já tem, né, uma passarinha aqui, eu tenho uma calopsita, já fica gritando nos vídeos, e eu já recebi um monte de comentário ruim por conta do barulho dela. Então, se eu gravo com o barulho dela, mais das crianças, aí não dá, né, gente? Então tem que ser o dia que tá mais tranquilo por aqui, tá? Então, como eu já produzi o meu recheio na semana passada, na terça-feira e na quarta, então eu ainda vou trabalhar esse final de semana. Acredito eu que na semana que vem eu já vou ter que fazer recheio de novo, aí eu gravo o vídeo pra vocês mostrando como que eu faço esses dois, tá? Porque tem muita gente que tem dúvida de como que eu dessalgo, né, a carne seca, como que eu faço pra cozinhar a costela, pra poder desfiar, tá? Eu posso adiantar pra vocês aí que carne seca eu compro de peças assim, pra cima de 500 gramas, às vezes vocês encontram umas peças bem grandes de 3 quilos, 5 quilos. Na minha cidade eu não encontro, eu compro tudo pela internet. Então, às vezes eu acho peças de 1 quilo, às vezes eu acho peça de 2 quilos, às vezes eu só acho as de 500 gramas. Então, depende tudo do preço que tiver ali na hora pra mim comprar, tá? Então eu compro essas carnes, né? Corto em pedacinho a carne seca e coloco para cozinhar com água só, não coloco nada mais, coloco para cozinhar com água. Faço isso umas 2 vezes para tirar o sal, tá? Eu coloco para cozinhar numa água, ferveu bastante, aí eu vou, escorro toda aquela água e coloco mais uma vez para cozinhar para arrancar o sal. E depois que eu fizer isso umas 2 vezes, aí sim eu coloco para cozinhar numa outra água por uns 30, 40 minutos, tá? E a costela, eu tenho o costume de comprar a costela ripada, né, que eles falam, que é a que tem mais carne, né, e menos osso,
tá? Então eu compro a costela ripada, coloco na panela de pressão aí com tempero, do jeito que gosta, com sal, e deixo aí por uns 45 minutos na pressão. Tirei da pressão, eu venho com o garfinho, né? Porque a costela tem osso, né? Então não dá pra passar no processador. Eu venho com o garfo e desfio tudo na mão ali, tá? Então, de início é isso, mas eu vou fazer pra vocês na prática também, tá bom? Vamos montar aqui esses, que esse der uma história pra outro vídeo, tá? Então vamos fazer aí primeiro o que o pessoal mais tem dúvida, o de palmito, tá? Então, o de palmito, gente, o que eu faço? Eu vou pesar 50 gramas de palmito, tá? Vou pegar um potinho aqui pra pesar. Lembrando, gente, que esses potinhos aqui, eles são livres de bisfenol, não solta plástico, não faz mal pra saúde, tá? Esses aqui são os potes livres de bisfenol. Porque eu recebi comentários também falando, porque tudo ela esquenta com pote de plástico no micro-ondas, faz mal, não sei o que. Já falei pra vocês, quando eu fiz os recheios todos, eu indiquei pra vocês esses potes, porque eles são livres, então não faz mal pra ninguém, tá? Esses potes, eles são pra isso. Então vamos lá. Lembrando, pessoal, que o palmito aqui, eu pego o palmito, eu escorro essa água aqui e dou uma passadinha de água nele para tirar, né, esse líquido dele e coloco nesses potes aqui na geladeira, tá? Eu tiro esse líquido porque esse líquido faz ele estragar mais rápido, caso sobre, tá? Mais que ele seja um líquido aí de conserva, se você abrir, aqui tem 50 gramas de palmito e agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar 50 gramas de queijo, tá? 50 gramas de queijo mussarela. Você pode fazer também 40 gramas de queijo e 60 gramas de palmito, né? Então aqui tem 50 também. Aí, gente, o que eu faço? Na minha mesa para mim trabalhar, eu sempre deixei, né, molho branco, né, em panela, essas coisas assim, porque como eu faço panqueca, macarrão, tudo, então sempre tenho na minha mesa. Agora que eu não tinha, então fiz aí um pouquinho para poder fazer o vídeo para vocês, mas eu não tinha aqui guardado. E quem não aprendeu esse molho branco ainda, vai lá nos meus vídeos, que eu vou deixar o card aqui para quem não viu, desse molho, tá? Esse molho aqui, ele fica muito bom, e se ele sobrar, você pode guardar para o outro dia, que não tem problema, tá? Agora, se fosse, né, porque tem muita gente que faz, né, o recheio com o molho branco, né, de farinha, que é o molho bechamel, né, que eles falam. Porém, esse molho com farinha não dá para guardar na geladeira se sobrar. Ele vira uma maçaroca depois e não dá, tá? Esse aqui ele dá, e se por acaso você guardou, amanhã você tira ele da geladeira, ele tiver um pouquinho durinho, você não precisa se preocupar aí, que ele vai voltar a ficar molinho, e se precisar, você pode pegar a batedeira de mão assim e passar um pouquinho nele assim, que ele volta rapidinho, tá? Então eu indico que vocês experimentem esse molho aqui, que dá pra fazer no macarrão, dá pra fazer na panqueca, e é muito bom, tá? Então eu coloco aqui um pouquinho desse molho branco, e vou levar lá pro micro-ondas, tá? Eu vou levar por 50 segundos e já venho mostrar pra vocês. Ó, pessoal, então eu tirei de lá, ó. Tá até borbulhando. O que vocês vão fazer? Vocês mexem bem ele, ó, que ele vai virar um creme de queijo, ó. Ó, entendeu? Então ele vira aí, ó, um molho de queijo. Isso aqui fica muito bom, gente. Mas, assim, muito bom mesmo, tá? Então eu uso esse molho de queijo pro palmito, eu uso esse molho de queijo pra fazer o de brócolis também, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Pro de camarão, tá? Então vamos lá. Aí o que eu faço? Agora eu pego esses 50 gramas aqui e coloco aqui no molho de queijo. Toma cuidado, né, pra não ter a água do palmito. Por isso que eu falo pra vocês, passa o palmito na peneira pra não ficar nenhum caldo. Por isso que eu falei, gente, que tem muita gente que falou pra mim, o recheio você congela, o de palmito? Não, gente. O recheio de palmito eu faço, tá? Na hora. Aí eu venho aqui, né, coloco o recheio. Então, gente, pra ficar tudo pesadinho aqui, então aqui foi 50 gramas de queijo, né, 2 colheres de molho branco e 50 gramas de palmito. Então eu vou aqui e coloco, deixa eu ver aqui, coloco mais 20 gramas de catupiry, tá? Aí eu venho aqui e
tiro, né, o ar, como eu falei pra vocês. Deixa eu tirar essa mão. Então, o de palmito, gente, tem 120 gramas de recheio, tá? Dá uma conferida se saiu tudo o ar e fecho. Tiro bem pouquinho as beiradinhas. Então, gente, o de palmito é isso, ó. E fica bem recheadão, né? Palmito, então, é molho de queijo, palmito e catupiry, tá? Então, é esse o de palmito. Então, agora vamos para o de brócolis, tá? Lembrando que o brócolis eu sempre deixo congelado, tá? 50 gramas eu coloco de brócolis já pra ficar congelado, pronto só para uso. Então, eu vou descongelar o meu lá. 50 gramas, para você descongelar aí no micro-ondas uns 1 minuto, 50 segundos, tá? Aí depende do micro-ondas de vocês. Eu vou levar lá para descongelar isso aqui e já vem. Vou levar também o meu bacon, tá? Que tava congelado também, ó. Lembrando, pessoal, que essas coisas aqui que eu congelo, eu deixo a etiqueta, eu coloco assim, tá? A etiqueta de validade, eu coloco um durex mesmo em cima, porque depois, se você colocar essas etiquetinhas vermelhas que já é colante em cima, pra você lavar e arrancar, nossa, a vida dá um trabalho danado. Então, faz a mesma coisa que eu, faz em papelzinho assim, cola com durex em cima, que depois, a hora que você for tirar do freezer, você já tira a etiquetinha e usa até acabar, tá? Às vezes alguém aí vai ficar com dúvida de como que eu coloco o dia que eu fiz, tá? E embaixo a validade até quando que vai. Lembrando que recheio carne, frango, estrogonofe, esses recheios, eles duram até 3 meses no freezer. Descongelou, gente, já usa, tá? Vocês não podem ficar, descongela uma coisa, depois congela de novo, descongela, congela de novo, não pode, tá? Então, se você tirar o pote de frango pra usar, descongelou, sobrou, põe na geladeira e usa amanhã, termina de usar tudo amanhã, tá? Eu já descongelei o meu brócolis, o bacon. Eu vou fazer o de costela daqui a pouco. Então, eu já vou levar lá pra poder descongelar, tá? Lembrando que pra congelar você tem que tirar. Tem que tirar, né, o adesivo. Então, eu vou levar lá pra ir descongelando. Também, pra fazer depois. Agora, gente, a gente vai fazer o de brócolis, queijo e bacon, tá? Nunca esquece, tá? De deixar um plástico por cima pra não ter secar as massinhas. Ajeitou, a gente já vem aqui para pesar, né? Zerou. Aqui, gente, é o mesmo esquema. Eu vou pegar outro potinho ali. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou pegar 50 gramas de queijo. 50 gramas de queijo para poder fazer um molho de queijo, tá? Então, deu 50 gramas. Eu vou colocar aqui 2 colherzinhas de molho e vou levar para o micro-ondas 1 minuto. Enquanto isso, o que a gente vai fazendo? A gente pode ir montando aí o pastel, né? Aqui a gente ajeita certinho o covinho. Agora a gente vai pegar esse brócolis e vai espalhar aí no pastel. Esse brócolis também eu já mostrei lá como que eu faço, né, no vídeo de recheio. Espalhou aqui, a gente vai esperar agora o molho de queijo. Deixa eu lá pegar. Ó, o molho de queijo tá até borbulhando já. Bate ele, ó, com a mão. Ó, pra vocês verem como que muda, ó. Um molho de queijo, tá? Ó, esticando. Aí a gente vem aqui, ó, com cuidado e vai espalhando por todo o pastel, tá? Espalhou aqui, agora a gente vai zerar, né? E vou colocar aqui o bacon, tá, gente? Então, vai espalhando o bacon aí. Lembrando que esses eu faço com 120 gramas, tá? Os pastéis especiais. Mas quem quiser fazer com 150, tá? Então aqui, ó, deu 122.
Já vou parar. 120 gramas, tá? Quem quiser pode colocar catupiry, mas aqui eu faço só assim mesmo. Tiro aqui, né? Aí, saiu aqui. Cuidado aí pra não pegar, né, as beiradinhas. Tiro, né, todo o ar de todos os pastéis. E fecho. Gente, sabe o que eu tava boba de ver? Nos comentários, né, do vídeo do pastel que eu fiz, tem muito lugar com muita diferença de preço de carne, gente. Aqui na minha cidade, né, eu falei que eu pagava um preço, e aí teve muita gente que falou que, tipo, pagava R$ 46 o quilo do acém. Gente, é muita coisa, R$ 46 o quilo de uma carne. Teve gente que paga 20. Nossa, aqui na minha cidade eu acho que eu pagava R$ 20 o quilo, acho que é tipo uns 6 anos atrás. Sabe, é muita diferença de uma cidade para outra. Por isso que eu falo, às vezes a minha precificação que eu faço aqui pode não ser a mesma que vai acontecer para você aí, tá? Então vocês têm que tomar cuidado aí, porque às vezes nem tudo o valor que eu passo para vocês aqui dá para vocês vender aí, tá? Então tem que fazer a precificação certinho do quanto vocês gastam, né? Às vezes dá para você fazer o pastel mais barato, dá para você vender, né, o pastel mais barato. Às vezes você tem que colocar o pastel mais caro, então tudo depende muito de região para região, tá, gente? O macarrão, gente, pacote de macarrão, aqui teve uma inscrita minha que falou que paga R$ 3 no pacote de macarrão. Aqui eu pago quase R$ 10 o pacote do macarrão, entendeu? Então é surreal, assim, a diferença de preço de lugar para lugar, tá? Então esse é o pastel de brócolis com queijo e bacon, tá? Então agora a gente vai fazer o de costela. Nossa, gente, eu adoro o pastel de costela, tá? Então, de costela, gente, é o seguinte, eu já descongelei, né, a carne que eu falei pra vocês que eu ia descongelar. Eu sempre deixo o tomatinho cereja, né, bem lavadinho dentro de vários potinhos, tá? Então eu deixo lavadinho, higienizado e corto na hora, tá? Se quiser deixar picadinho já pra usar, pode também. Aqui eu gosto de usar assim, porque daí eu tenho aí eu tenho, tipo assim, mais ou menos a noção do que eu tô usando, do que eu não tô, tá? Então, gente, eu sempre deixo potinho de costela com 100 gramas, né? E deixo potinhos com 50. Esse aqui tem 50, que é o que eu coloco no pastel, tá? Então, aqui tem 50. Eu tenho que pegar, gente, 50 gramas de mussarela também. Quer ver? Minha mussarela tá acabando, ainda bem que é o último pastel, porque o meu queijo aqui acabou. Então, aqui tem 50 gramas de queijo, que eu vou deixar reservado, né? Acho que nem precisa pesar agora, porque já tá tudo pesado, né? 50 gramas de mussarela, 50 gramas de costela. E eu uso mais ou menos aí, dá umas 20 gramas de tomate, tá? 20 gramas de tomate, tá, gente? 2 tomatinhos, tá? Então, os pastéis especiais meus, gente, é mais ou menos 120 gramas, no máximo 130 gramas, tá? Os pastéis especiais. E os pastéis que a gente monta, né, que foi aquele dia que eu mostrei pra vocês, é de 100 gramas, tá? No entanto que esses especiais aqui eu cobro mais caro e no pastel de montar eu cobro um pouquinho mais barato, tá? Então, pra montar aqui, gente, o de costela é muito fácil. Eu venho aqui com a costela, né, desfiadinha, temperadinha. Gente, eu amo pastel de costela, eu adoro mesmo. Então eu já deixo, né, a porçãozinha certinha, com 50 gramas. Aí o que eu faço, gente? No pastel de costela, eu gosto de colocar um pouquinho de molho vermelho espalhadinho. É bem pouquinho, tá? Não é muito. Como eu já faço, né, panqueca, macarrão, igual eu expliquei agora há pouco, eu já tenho esses molhos na mesa, mas nada que impede aí de você, se você for fazer só pastel, né, você pode fazer, né, um pacotinho de molho, deixar fervido num potinho na geladeira, tá? Já deixa temperadinho, aí se caso sair, você pode pegar aí na hora e usar, tá? Então eu gosto de colocar um pouquinho, porque eu acho, na minha opinião, isso aqui dá um sabor, assim, incrível pro pastel de costela, tá? Então é isso, aí eu venho com o tomatinho, eu arranco essa pontinha do tomate.
e fatio bem fatiadinho aqui, ó. Ó, então, e aí eu esqueci. No meu pastel de costela, ele vai requeijão, ele vai o catupiry, tá? E eu esqueci, então eu vou ter que tirar aqui, ó, do pote de queijo, eu tenho que tirar aqui 10 graminhas, tá? Eu tiro 10 graminhas, porque, gente, se passar 5 gramas, não é muita coisa, né? É bem pouquinho, então não tem problema. Então agora eu tenho que pesar aí o catupiry, porque tem muita gente falando aí, ah, você não pesa o catupiry? Ai, gente, é que eu já tô acostumada no olho, sabe? Eu já sei mais ou menos quanto que vai nos pastéis, assim, de olho, tá? É porque, assim, ó, eu deixo o buraquinho sempre bem fininho e aí na hora de usar, tipo, dá a quantidade do quadradinho certinho, né? Ó, aqui tá dando 15 gramas, tá? Então é bem pouquinho. Aí eu tiro aqui e espalho o queijo por cima. E ó, fica bem recheado, gente, que não tem nem como a pessoa falar que não tem recheio. Às vezes, gente, tem gente que gosta de fazer, né, aqueles pastelão gigante assim, mas na hora que você vai comer, o recheio tá só lá no fundo, né? É por isso que aqui, tipo assim, o pastel da gente é grande, mas tem recheio de ponta a ponta. Então, o pastel da gente aqui faz bastante sucesso, assim, aqui. Eu falo porque eu vendo bastante pastel. Toma cuidado para não vazar o molinho, né, na hora que você for tirar o ar. Ó, eu vou tirar só a beiradinha mesmo. E ver se não tem recheio esse pastel, gente. Ó como que é bem recheado o negócio. Fica aí a dica para vocês do pastel de palmito, que é o creme de queijo e palmito, costela desfiada. Eu vou mostrar para vocês ainda como que eu faço o recheio de costela e o de brócolis, tá? Então a gente tem aí essas três opções. Eu vou fazer agora o seguinte, para fritar, eu vou pegar um pastel doce e um pastel salgado. Eu vou fritar o de costela, que eu adoro, e vou fritar o de ouro branco, tá bom? Esses pastéis aqui salgados especiais também, eu vou deixar também a precificação deles descrito lá no primeiro comentário fixado no topo, tá? Pessoal, teve acho que um comentário aí de uma pessoa que perguntou pra mim se eu já tinha feito mini pastel, como que fazia, se tinha forma. Perguntou pra mim. E como aqui eu já vendi, então eu vou mostrar, tá? Isso daí. Eu ia até fazer esse vídeo, né, do mini pastelzinho, num vídeo de salgadinho, tá? Que eu já vendi muito salgado aqui. Que são coxinhas, bolinhas de queijo, croquete recheado de queijo, né? Eu ia fazer esse vídeo, né, junto, mas já aproveitando que eu tô fazendo aqui os pastéis, né, diferente, eu vou fazer mais essa opção aqui, que aproveitando que eu tô fazendo uns pastéis grandes lá para mostrar alguns sabores para vocês que são bem vendidos, eu vou mostrar também como que eu fazia a mini pastel. Eu vou deixar para vocês aí essa opção, tá bom? O mini pastel, gente, é o seguinte, vocês têm que tirar o rolo, né? Tem que ser de rolo, né? Porque é para aproveitar o máximo de massa que dá. Eu venho aqui, eu vou medir a forma e vou cortar um pouquinho maior que a forma, tá? Eu já tiro aqui, né, o pedaço que vai usar. Eu vou cortar 2 já, porque aí já fica para tampar, né, e para rechear. Então aqui vão 2 partes, você tem que medir aí mais ou menos, cortar um pouquinho maior. Tá? Esse aqui não vai usar, gente. Deixa bem higienizadinho. Essa aqui é uma forma, tá, para mini pastel. Eu vou deixar aí, eu vou ver, né, na verdade, se tem ainda o link aí do vendedor que eu comprei na época, já faz muito tempo que eu comprei isso aqui. Provavelmente, às vezes não tenha, mas às vezes pode ser que tenha, tá? Então, comprou, deixa bem higienizadinha, limpinha, tá?
tira aqui, né, o plástico. Eu gosto de tirar, porque quando você tira o plástico, o que que acontece? Dá uma possibilidade maior de deixar com mais recheio, tá? Então aí você vem aqui, afunda, né, as cavidades certinho. Não sei se dá pra ver daí, dá, né? Afunda certinho, bonitinho. E aí, gente, o recheio para esses mini pastel, eles têm que ser um pouquinho mais molhadinho, tá? Ou mais molhadinho, ou mais cremosinho, porque aí você consegue colocar com mais facilidade, ele não vai ficar escapando o recheio, tá? Então eu vou pesar aqui mais ou menos uma quantidade de recheio, para mim saber depois quanto que foi, tá? Com 50 gramas. Eu vou colocar aqui, gente, um pouquinho só de catupiry para o recheio ficar um pouquinho mais junto, não ficar esse recheio, um recheio muito soltinho, tá? Então eu vou levar lá para dar uma esquentadinha só para eu poder mexer e deixar o recheio certinho. Então eu vou colocar aqui nas cavidadinhas aqui já o catupiry. Ó, agora que o recheio tá quentinho aqui com um pouquinho de catupiry, eu venho, mexo bem até ele dar uma grudadinha, ó, tá vendo? Que ele já não tá mais aquele recheio bem soltinho, ele tá um pouquinho mais grudadinho, que fica mais fácil para colocar ali dentro. Então vamos lá. Pode usar uma colherzinha, tá? Aqui a minha colherzinha tá tudo lá pra dentro, eu não vou lá buscar não. Vou colocar os com o garfo mesmo. Lembrando que você pode fazer aí, né, o mini pastel, pode fazer uma forma, tudo variado, né? Fazer um pouco de presunto e queijo, fazer um pouco de carne e queijo, né? Fazer um pouco de frango, um pouco de calabresa, tá? Aqui eu fazia a porção variada, então eu já fazia, deixava tudo prontinho, tudo recheadinho. Vou precisar de mais. Fiz a mesma coisa. Eu acho que vai dar umas 100 gramas aqui de recheio. Então, aqui no total de frango e catupiry, vai dar 130 gramas, tá bom? Então, depois eu deixo a precificação aí certinho pra vocês de 130 gramas. Aí, o que que eu faço? Pra não ter problema de abrir, nem nada assim, o que que a gente faz? Passa, borrifa a água, né? Vem aqui, encaixa certinho, e aí o que que você faz? Vai tirar o ar também desses pastelzinhos, tá? Só vindo de 2 em 2 aqui com a mão. Essas forminhas aqui, gente, se você passar o rolo nela assim bem forte, ele já até corta pra você, tá? Mas eu não gosto muito de fazer assim, tá? Eu gosto de vir aqui, ó, virar, puxar, ó. Quando você tira, ele já sai todo marcadinho, ó, tá? E aí, o que que eu faço? Eu passo o rolinho aqui, ó. Que é pra não ter erro nenhum na hora de cortar, né? Porque às vezes na hora de passar o rolo e destacar, às vezes pode dar algum probleminha aí e você acaba perdendo, né, os pastelzinhos. Mas eu gosto aí de fazer assim pra não perder nenhum. Passou aqui, agora eu vou passar ao contrário também. Agora eu venho aqui, ó, e corto. Não corto muito rente, né? Eu corto na largura da carretilha. Ó, eu corto na largura da carretilha. Alguns não fica tão certinho, mas... E aí esses meio aqui, gente, tem que tomar bastante cuidado. Vem bem devagarzinho. Pra cortar no meio certinho, pra não cortar o outro pastelzinho, tá? Então bem devagarzinho, com paciência. Aí, agora já tá tudo cortadinho, ó. Tudo cortadinho, tudo com a mesma quantidade de recheio, tá? Então, eu fazia muito isso aqui, e aí eu colocava, né, em bandejas pra poder
deixar congelado. Então, na hora que saía a pedida, eu só tirava do congelador, já fritava ali ele congelado mesmo, que é pequenininho, né? Então, descongela rapidinho. Mini pastel eu fazia assim, ó. Esse aqui é saquinho de hot dog, tá? Mas pode ser o papel de freezer. Esse aqui é só pra mim mostrar, deixar demonstrado pra vocês aí como que eu fazia aqui. Então, você pega um plástico aí, pode ser um plástico, né, pode ser um plástico do pastel mesmo, tá? Vocês podem cortar e aproveitar. Aí vinha colocando aqui, ó. As porçãozinhas certinho. Lembrando que esses aqui não pode colocar um em cima do outro, então tem que ter camadas, né, de plástico para poder colocar em cima, tá? Você pode vender porção com 10, você pode vender porção com 20, e de várias formas, tá, gente? Aqui eu vendia, se eu não me engano, com 10 unidades, com 20 unidades, tá? Então eu deixava lá tudo separadinho já, com 10, com 20, fazia porção tudo variada, um pouco de carne, um pouco de frango, um pouco de presunto, deixava tudo já juntinho, tudo certinho, saía a pedida, já tirava do freezer, já fritava. Só que, na minha opinião, o pastel normal dá muito menos trabalho do que fazer essas porçãozinhas, né? E então, quando você for precificar e colocar um preço aí, coloca um preço justo, né? Que não vai ficar nem ruim para você e nem ruim para o cliente, tá? Lembrando que isso aqui dá um trabalho muito maior do que fazer o pastel tradicional, tá? Então, recomendo aí, quem for fazer pra festa, que daí dá pra fazer bastante quantidade de uma vez, né? E dá pra cobrar um valor mais legal. Então é isso, gente. Quem for fazer, congelar, é só fazer assim, fazer com camadinha, né, de plástico pra não grudar quando for fritar. Isso, e eu vou deixar também a precificação dele nos comentários, tá bom? Agora vamos lá pra fritar. Eu vou pegar uma tira dessa daqui, que é pra poder ver lá o meu óleo, a hora que ele vai tá bom. Vou deixar o meu óleo aqui esquentando e eu vou fritar. Lembrando que aqui, gente, vou falar mais uma vez, só porque senão depois o pessoal fica meio assim, né? O meu fogão, ele não tem as outras bocas, porque eu não uso ele pra outra coisa. Eu uso ele só pra fritar o pastel, tá bom? Então, eu não vejo necessidade de deixar as outras tampas aqui, até porque se eu deixar, vai ficar engordurando, 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 eu tenho que ficar areando direto. Então, se tiver sem aqui, eu consigo limpar melhor o meu fogão e também não vou ter o trabalho de ficar areando direto, tá? Lembrando, pessoal, que esse pano aqui, ó, quando vocês forem fazer, não pode ter, tá? Aqui eu deixei aqui, mas é só pra mim fazer agora pra vocês. Geralmente, quando eu tô trabalhando, eu tiro, porque senão pode pegar fogo, tá? Então, não deixa nada assim. A vigilância sanitária não permite que vocês deixem panos assim. Vocês podem deixar quando vocês não estão trabalhando, tá? E aí, pessoal, lembrando que, tipo assim, deixa tudo certinho, regularizado aí o negócio de vocês. Eles não informam, assim, o dia que eles vêm, então eles pegam a gente de surpresa mesmo. Olha o freezer, olha a geladeira, eles olham tudo, tá? Eles olham tudo, a limpeza do lugar, eles olham as suas panelas, eles olham tudo, tá? Então deixa tudo certinho, tudo bonitinho, pra não ter problema, tá? Aqui a gente tem visita, né? Na cidade a gente tem visita, né? Da vigilância, todos olham o freezer se tá com data de validade, tudo certinho, então tomem cuidado aí com as coisas de vocês. Pra não ter problema aí, tá bom? Então, ó, o meu óleo tá começando a esquentar ainda, eu vou mostrar pra vocês quando que ele fica bom, e até daqui a pouco. Uma tirinha minha aqui, ela já tá bem amarelinha, então eu sei que o óleo já tá bom pra mim fritar os pastéis, tá? Tô usando aqui 1,3 litro, vai ter muita gente que vai comentar aí, às vezes de pessoas novas que estão chegando, então eu vou deixar o recado rapidinho também. Eu não uso fritadeira, porque aqui eu faço muito pedido de muita coisa, eu vendo batata, panqueca, macarrão, então, se eu fosse fazer só pastel, eu até talvez pensaria em usar, né, a fritadeira, porque a fritadeira vai muito óleo, tá? Então, pra mim, é mais vantajoso, pra mim, usar a frigideira, tá bom? Do que uma fritadeira. A fritadeira aí deve ir uns 3, 4 litros de óleo, tá? E pra mim, o mais vantajoso é usar essas frigideiras. Essa frigideira pra mim é excelente, foi a melhor que eu já achei, até de tamanho, até pra limpeza, ela tem um autolimpante por fora e por dentro, que não gruda sujeira, é super fácil de limpar. No delivery tem que estar tudo muito limpo, como eu já falei pra vocês, a vigilância sanitária tá sempre em cima, né? Então, é isso. Essas tiras aqui eu não uso pra nada, tá? E é isso. Então agora a gente vai fritar aqui o pastel de costela e o de ouro branco, tá bom? No óleo também é bem rapidinho de fritar, gente. Não tem muito... Para o pastel ficar bem crocante, gente, tem que ficar virando o pastel sempre, tá? Se você deixar o pastel fritar tudo de um lado primeiro, depois fritar tudo do outro, às vezes corre risco aí do pastel ficar, né, um pouco encharcado. Então, vai fritando, vai virando, ó, é rapidinho. Não demora nada para fritar no óleo, tá?
Tem gente que fala que na fritadeira é muito mais rápido, mas no meu ver, uma frigideira e a fritadeira, uma coisa não tem nada de vantajoso a mais do que a outra, tá? O pastel, quando frito, parece que ele até fica maior, viu, gente? Às vezes a gente acha que o pastel é pequeno, mas não é não, viu? Isso aqui dá pra uma pessoa tranquila, assim. Olha a quantidade de recheio que tem nesse pastel. É raro o lugar que você vai achar um pastel, assim, bem recheado e grandinho, né? Escorrer bem, ó. Pode até ver que o pastel já tá até secando já, ó. Coloco numa forma do lado, né? Agora o de ouro branco. Agora de ouro branco. O pastel doce, gente, tem que tomar bastante cuidado, porque ele é um pouco mais mole, tá? Então, frita com paciência aí, que o pastel doce, ele é um pouco mais mole. Então, se não tiver paciência aí, ele pode estourar. Ó, já tá até bom já, ó. Ó, a emenda que foi feita não fica feia, tá? É melhor do que você perder o pastel, não fica uma emenda feia. Ou melhor do que você fazer uma emendinha pequena, né? Então, ó, fica bem sequinho o pastel, não fica nada engordurado. Mas ele ainda dá mais uma secadinha. Eu vou colocar os mini pastéis aqui também pra fritar, tá, gente? Eu vou baixar o fogo porque o mini pastel é muito rápido. O mini pastel, ele é muito rápido. Então, tem que tomar o cuidado aí pra não... Ó. Vai fritando de pouquinho, porque não dá pra colocar todos, tá? Se for fritar ele congelado, gente, tem que tomar cuidado, porque espirra óleo, tá? E às vezes é perigoso se queimar quando vai fritar congelado. A mesma coisa pra salgado pequeno, né? Vai virando eles, ó. Já estão bons, já. Os mini pastéis não dá pra bobear muito, tá? Se vocês... Um pouquinho de tempo que vocês deixam mais, eles ficam escuros, tá? Então, pessoal, às vezes tem gente que pergunta pra mim, como que você faz pra marcar o sabor do pastel na hora que você frita? Aqui, né, no caso eu não coloquei porque eu já sabia, né, o que eu tava fritando. Mas na hora que tá com muito pedido, eu sempre faço, né, os papéis escritos, né, tipo pastel de pizza, pastel de queijo, pastel com as marcações lá dos adicionais que a pessoa quer. O primeiro pastel eu coloco o papel aqui, frito, coloco ele. O segundo pastel, eu coloco o papel aqui do canto e vou fazendo isso, entendeu? Vou fritando, vou deixando os papéis já com os sabores tudo certinho. A hora que for embalar, é só pegar ele e o papel, pregar no pastel e boa, tá? Olha que bonito que fica os mini pastel. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Nada te impede aí de fazer um pastel com frutas, tá? Que eu não uso pra não ter percas mesmo, mas vocês podem fazer com banana, com morango, com outras coisas também. Mas por hoje é isso, tá bom, pessoal? Eu vou deixar a precificação nos comentários aí, no primeiro comentário fixado, tá bom? E infelizmente eu acabei perdendo o final do vídeo por conta do tamanho do vídeo. Mas então eu vou me despedindo de vocês por aqui, até o próximo vídeo e tchau!